Isso. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero te convidar você, nesse momento, a abrir sua Bíblia comigo, Salmo 95. Salmo 95, convite a louvar o Senhor. Salmo 95. Vamos ler de forma alternada? Eu vou começar e os irmãos vão na sequência. Salmo 95, convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Verso 10. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade, Senhor, nesse final de semana de feriadão, estamos aqui na Tua casa, como dia do Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, para adorarmos ao Senhor, que é o único digno e merecedor de tudo que nós temos e tudo que nós somos, ó Pai. Que o Senhor venha nesse momento inclinar os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração a ouvirmos somente a Tua voz. E que, ó Deus, independente da forma como que entramos aqui nessa manhã, que o Senhor nos revigore, que o Senhor mude a inclinação, Senhor, do nosso ser, Senhor, da nossa alma, Pai, e que o Senhor nos preencha com a Tua alegria, com o Teu contentamento, com a Tua palavra que é viva. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Essa é a nossa oração com gratidão a Ti. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Jesus. Você está feliz hoje? Como é que você acordou nesse domingão, dia 2 de março, enquanto o pastor Wanderson estava falando aqui? Eu já ia errar a data também. O ano já está voando, nem parece que a gente já entrou no mês de março. Mas é um desafio muito grande para a gente, né? Mais um ano começando, iniciando, planos, projetos, e o Senhor reservou esse tempo aqui nessa manhã para a gente ouvir mais a palavra dEle, debruçarmos mais, aprendermos. E esse mês de março é o mês que a Betel completa, quem sabe aí, quantos anos de Betel? 47, ó, o povo está afiado, hein, pastor, que benção. 47 anos de Betel. Eu cheguei agora tem pouco tempo, apenas 2 anos, quase isso. Mas já sou acolhido e abraçado por essa igreja. E a Betel é uma igreja muito abençoada, uma igreja que de fato entende o propósito do Evangelho e que a gente venha crescer, que a gente venha aprender sobre o senso de pertencimento, aprender mais sobre comunhão, aprender através da palavra do nosso Deus, como que eu e você, como membros da Betel, família, jovens, adultos, idosos, crianças, podemos fazer a diferença onde a gente está. De fato, ter esse coração grato ao Senhor. Deus, obrigado por pertencer a essa comunidade. Obrigado porque através disso eu tenho a oportunidade de crescer, eu tenho a oportunidade de me desenvolver, eu tenho a oportunidade de, ó Deus, viver em comunhão. Que privilégio a gente viver em comunhão, seja através dos nossos GDs, através de tempo de discipulado, através de encontros de EBD, cultos públicos, e que o Senhor venha de fato derramar sobre nós um avivamento, venha derramar sobre nós a alegria, que é um fruto do Espírito, como diz Gálatas, e que a gente venha viver como comunidade, glorificando o nome do nosso Deus. Durante essa manhã, Deus tem falado muito comigo, durante essas canções, louvor muito abençoado, porque é um privilégio a gente adorar verdadeiramente o nosso Senhor, com alegria e disposição no nosso coração.
E é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar sobre como eu e você precisamos ter um caráter de adoração, uma vida que de fato a gente se entrega, a gente rasga o nosso coração para o Senhor e adora Ele em espírito e em verdade. Esse salmo aqui 95 é um convite à adoração, é um salmo de louvor. Nesse mês a gente vai desfrutar do privilégio de refletirmos um pouco sobre salmos de celebração, de alegria, e que o Espírito fale aos nossos corações e à nossa vida de forma profunda, em nome de Jesus. Quando eu era criança, desde pequeno, na verdade, eu sempre tive muito envolvido com música, porque meus pais sempre gostaram muito dessa área, e eles sempre foram muito envolvidos com essa área musical dentro da igreja, seja apresentando em casamentos, eu não sei quem aqui já teve essa experiência, essa oportunidade, e programações e tal, então eu cresci nesse ambiente. E a música, para mim, tem um peso, tem um papel muito importante na minha vida, onde, de fato, eu gosto muito dessa área e eu me sinto impulsionado. Eu amo adorar ao Senhor, ouvir canções, louvores, e isso faz parte da minha vida como um todo, né? E a Igreja Betel é uma igreja também que gosta de adorar, que adora ali com alegria, com devoção, e que esse Espírito possa ser realimentado dentro de nós. Salmo 95 é um salmo que ele começa: vinde, cantemos ao Senhor com o quê? Com júbilo. Ou seja, cantemos ao Senhor com alegria, com total alegria. Ao longo de toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, a gente pode perceber inúmeros momentos onde o povo de Deus, ele verdadeiramente adorou ao Senhor. Seja em momentos de celebração, seja em momentos de vitórias, de guerras, enfim, inúmeras oportunidades e ocasiões, festas, celebrações, salmos de Davi, Miriam, cânticos que revelam para a gente verdadeiramente esse espírito de verdadeiros adoradores. E o salmista fala: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. E o primeiro ponto aqui, eu e você, nós precisamos reconhecer o Deus que nós estamos diante. E eu te faço uma pergunta nesse momento. Será que quando você está adorando ao Senhor, você está louvando ao Senhor, seja aqui na igreja, seja no Uber, seja indo para o trabalho, ouvindo no fone, o ambiente de rua, seja fazendo aquela faxina na sua casa, ajudando a sua esposa, lavando a louça, será que verdadeiramente você adora o Senhor com o seu entendimento? Eu confesso que muitas vezes eu já louvei, já cantei ao Senhor em culto, na igreja, em qualquer outro ambiente, mas eu não estava prestando atenção verdadeiramente naquilo que eu estava cantando e declarando. Mas é muito importante que a gente tenha essa mentalidade de verdadeiros adoradores, onde o nosso Deus, ele deve ser reconhecido em todo o tempo, e através de um louvor, através da nossa adoração. E é uma oportunidade a gente cantar ao Senhor com alegria. Alegria não tem a ver com felicidade, podem até ter uma certa relação, só que são questões diferentes, porque felicidade, ela tem a ver com as circunstâncias. Às vezes a gente acorda feliz, a gente estava até compartilhando sobre isso na reunião com o acolhimento da semana passada. Às vezes você pode acordar feliz, alegre, hoje, que dia abençoado, você prepara aquele café da manhã para o seu marido, você passa aquele café ali para sua esposa, vocês vão para o trabalho felizes, realizados. Hoje é o dia que eu vou bater meta, hoje o dia vai ser bom demais, glória a Deus, aleluia. Só falta falar aleluia para qualquer pessoa na rua, porque qualquer pessoa que você encontra, você quer falar ali, você quer expressar essa gratidão. Só que às vezes a gente não vai acordar assim. Dependendo da circunstância, do dia, do momento, se você não conseguiu dormir direito à noite, você acorda mais mal-humorado ali. Agora, entenda uma coisa. A alegria, ela está além de qualquer circunstância. Porque a alegria é quando eu e você, nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. E a gente, de fato, vive uma vida que glorifica o nome dEle. Alegria é contentamento. A alegria é você falar: Senhor, obrigado pela sua bondade, como cantamos aqui nesse tempo de louvor, de adoração ao nosso Deus. Obrigado pela sua fidelidade, porque o Senhor tem me sustentado. Eu posso não ganhar o melhor salário do mundo. Eu posso não ter tido meu filho dos sonhos.
Eu posso não ter o melhor emprego, a melhor casa. Talvez o meu marido possa me estressar, minha esposa possa me tirar do sério, o meu filho, de repente. Estamos vivendo agora na época de carnaval, quantas pessoas ali estão perdidas, pessoas nossas, amigos meus que infelizmente estão na perdição. Eu tenho certeza que você deve ter alguém nesse caminho, seja algum familiar seu, seja algum conhecido, seja algum vizinho. Infelizmente, a gente vai ficar feliz com uma situação dessa? Jamais, jamais. O desespero pode bater no nosso coração, aquele peso. Senhor, transforma essa vida, tem misericórdia, Pai. Obrigado porque o Senhor fez em mim, mas que o Senhor venha derramar, ó Pai, essa transformação. Só que a alegria, ela precisa ser permanente nas nossas vidas. E o salmista, ele nos convida verdadeiramente a gente cantar ao Senhor com júbilo. E por que eu e você, nós precisamos, porque eu e você, nós devemos cantar ao Senhor com júbilo, com alegria? Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Criador do universo. Acompanhe comigo aqui dos versos 3 a 5. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois Ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. O nosso Deus, Ele é o Criador do céu e da terra. Tudo que há, tudo que existe, tudo que foi feito, seja as colinas, os montes, o sol, os luzeiros, eu, você, filhos feitos à sua imagem e semelhança, nós somos criados por esse Deus totalmente perfeito. E eu e você precisamos adorar ao nosso Senhor com alegria, com júbilo, porque Ele é o Deus Criador. Tudo pertence a Ele. Tudo pode passar, tem até aquela canção, né? Tudo pode mudar, mas a sua palavra, ela vai permanecer até o fim. Nunca muda, nunca muda. E esse é o nosso Deus. Ele gerou tudo, Ele criou tudo. Tudo está no controle, na palma de suas mãos. É interessante a gente perceber que o reinado do Senhor, Ele está acima, Ele está nos céus, como diz aqui, ó. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Ou seja, o Senhor está acima. Ele é superior a tudo e a todos os deuses. Se estende à terra, ao mar, ao santuário. E no verso 7 a gente pode perceber aqui, ó. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto. Ou seja, a grandeza desse Deus se estende a todo o povo de Israel. E isso é maravilhoso demais. Porque eu e você, nós não estamos à parte dessa grandeza de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança. E o Senhor tem um grande plano como humanidade, como universo, como eu e como você. E que a gente venha a entender isso, não como motivo para a gente se encher, para inflar o nosso ego, pelo contrário, para gerar temor e tremor no nosso coração. E a gente entender esse Deus que nós estamos diante, A adoração, ela precisa começar com essa alegria e com essa gratidão. Se você não consegue hoje, se você não tem conseguido adorar ao seu Deus com gratidão no seu coração, você precisa clamar a Ele para derramar isso sobre você. Porque o nosso Deus, Ele não está limitado, como falamos, às circunstâncias. Mas Ele é. O nosso Deus é. E isso é muito poderoso. Assim como um bebê, que muitos irmãos aqui nossos hoje têm filhos pequenos aí de colo. Um bebê quando está com uma outra pessoa, que não está no contexto ali dele, que ele convive diariamente, ele vai estranhar? Via de regra, o bebê estranha. A Esté estava aqui agora há pouco. Se ela der o João para qualquer pessoa aqui, talvez alguém que ele não conheça, pode ser, há uma grande probabilidade que o João estranhe essa pessoa, seja a mim ou você, porque ele não está reconhecendo. Agora, quando essa criança começa a chorar, e ela é entregue de volta ao colo dos seus pais, seja sua mãe, seu pai, ou seu avô, ou seu avô, seu tio, alguém que ela tenha aquela familiaridade, essa criança na hora é instantâneo, ela para de chorar. Você lembra disso? Você consegue refletir sobre isso nesse momento? E isso é muito interessante, isso faz também a gente trazer isso um pouco para nós. Porque nós precisamos, para a gente adorar verdadeiramente o nosso Deus, nós precisamos reconhecer a grandeza dEle. Eu preciso reconhecer. Assim como o bebê reconhece, ele para de chorar. Eu e você, para a gente adorar,
a gente ter aquele entendimento, aquela devoção, o Espírito trabalhar no nosso coração, nós precisamos reconhecer esse Deus que nos amou, esse Deus que nos salvou, que nos tirou das trevas, que nos libertou do pecado, que nos sustenta diariamente com sua graça salvadora. Você crê nisso? Esse Deus está ao nosso lado e Ele requer um relacionamento conosco. E esse relacionamento ele vai ser gerado através de um reconhecimento. Deus, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor me salvou. E eu preciso viver uma vida para a sua glória, totalmente para a sua glória. Totalmente para a sua glória. E esse convite à adoração, a esse júbilo ao nosso Senhor, também a gente vai adorar Ele dessa forma, porque Ele é o nosso refúgio e salvador. Verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Rochedo da nossa salvação. Essa palavra rochedo vem de rocha. É como se fosse ali uma proteção, de fato, no meio à guerra. Uma expressão militar mesmo. Deus, o Senhor é o meu rochedo. E independente do que aconteça ou deixe de acontecer, o Senhor está do meu lado. O Senhor está do meu lado, do seu lado. Ele é esse rochedo, essa rocha inabalável, que nos mantém firmes, que nos mantém de pé. Betel, 47 anos, Senhor, obrigado porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso alicerce, ó Pai. Tudo pode mudar, passar, circunstâncias virem, irem, só que essa igreja permanece firme e alicerçada na palavra de Deus. Nós temos a convicção de que estamos glorificando ao Senhor, porque andamos em conformidade à sua palavra. Andamos em conformidade à sua palavra. Não confiamos 100% em homens, porque homens são falhos. Totalmente falhos e pecadores. Mas a palavra de Deus é o nosso maior crivo. É o manual de fé, de prática. E ali nós podemos debruçar, enxergar a verdade e viver nessa verdade. Não apenas ouvirmos, não apenas declararmos, mas de fato trazemos isso para o nosso coração e falarmos: Jesus, faça disso o meu estilo de vida. Faça disso a minha filosofia de vida. É essa adoração que eu reconheço, esse Deus Criador e esse Deus que é o meu refúgio e salvador. E por isso eu te adoro em espírito e por isso eu te adoro em verdade. Só que para minha surpresa, esse salmo ele vai continuando. E depois aqui, a partir do verso 6 e 7, ele fala: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Aqui a gente vai começar a ter indícios de como nós devemos reconhecer isso. Antes a gente fala da importância da gente reconhecer, o como isso é fundamental, como deve ser a nossa mentalidade, essa maturidade do cristão, a maturidade dos membros da Betel, da Igreja Betel Planalto, mas agora como que a gente vai nos portar diante disso? Como de fato na prática a gente vai adorar esse Deus Todo-Poderoso? Após a exaltação, o salmista ele nos convida de fato a essa reverência e a essa submissão a esse Deus. Essa reverência e essa submissão. E ele fala, né, vinde, adoremos e prostremo-nos. Antes dele falar prostremo-nos, ele fala adorar. Adoração. Adoração de forma prostrada. E depois ele fala aqui, né? Prostremo-nos diante do nosso Deus. Esse prostrar aqui é você de fato reconhecer. E ali no contexto daquele povo de Israel, aquele povo ele expressava através também de expressões físicas a adoração ao seu Deus. Então eles adoravam, eles se prostravam, eles se curvavam. Eles tinham inúmeras ações práticas que verdadeiramente eles expressavam isso. Diante daquele contexto, para aquele povo. Eles adoravam o Senhor no átrio, que era o lugar santíssimo, né? Era o santuário ali, o santo dos santos. E aquele povo expressava no Antigo Testamento, o povo de Israel, adorava muitas vezes o Senhor dessa forma. Mas lá no livro de Hebreus capítulo, deixa eu só dar uma olhada aqui que eu não lembro onde eu coloquei. Hebreus capítulo, salvo engano, 7. Depois a gente vê aqui mais profundamente. Mas a inclinação ao povo de Deus hoje continua sendo a mesma do que aquele povo na antiguidade.
Pedro, mas é Antigo Testamento, é povo de Israel, é povo de Deus, convite à adoração. Só que mais do que essa postura, esse convite, de forma ali, com o seu corpo físico, hoje a gente ainda tem a evidência clara, a partir do Novo Testamento, que eu e você precisamos continuar celebrando e adorando o nosso Deus. Isso é um legado. Isso é um legado a nós, ao povo de Deus. E esse culto ao Senhor, ele tem essa expressão a adorar o Criador do mundo, a gente se curvar. No hebraico há 3 verbos, né? Para essa questão da adoração, que é encurvar-se, dobrar os joelhos, ajoelhar. Então, desse modo, a gente precisa reconhecer que eu e você, nós somos pequenos diante de Deus. Nós não somos grandes diante dele. Se a gente se achega diante desse Deus, com o coração às vezes soberbo, prepotente, ou Senhor, eu estou aqui, mas eu não estou entendendo o propósito disso. Ou talvez eu não tenha essa necessidade de te adorar verdadeiramente. Isso pode ser uma evidência de que nós precisamos voltar um pouco atrás e falar, Senhor, eu preciso reconhecer como ato de humildade. Como ato de humildade e devoção. Porque essa adoração com júbilo, ela chama a gente a esse ponto da humildade. A humildade diante do Criador. Eu e você reconhecemos quem nós somos e o que Ele pode fazer através das nossas vidas. E o salmista ele fala, né? Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. A parte A e a parte B do verso 7. É esse pastor, o bom pastor, como diz João, dá a vida pelas suas ovelhas. Esse bom pastor não desampara a mim e a você. Ele está ao nosso lado. Às vezes é a morte, é o sofrimento. Senhor, o que tem acontecido comigo? O que está acontecendo? Eu não tenho compreendido isso. Será que o Senhor não me ama? Por quê, Senhor? A gente muitas vezes questiona o agir de Deus nas nossas vidas, não é verdade? A gente questiona o plano dEle. E muitas vezes só entenderemos depois, porque somos limitados. Agora, quando a gente reconhece, quando a gente tem humildade, a gente sabe que apesar de tudo somos pequenos, falhos, mas nós temos esse Deus que é um bom pastor e que dá a sua vida por nós. Essa expressão aqui, muitas vezes, era comparado, né, em toda a Bíblia, como a gente for ver, se a gente for ver, o pastor, ele é muitas vezes atrelado à figura de um rei, onde esse pastor, ele cuida das suas ovelhas. Ele é esse rei que conduz a esse caminho, protege, direciona. Se a gente estiver diante de uma situação, a gente pode falar, Senhor, direcione a minha vida, como eu devo enxergar isso, como eu preciso ter maturidade diante disso. E o Senhor, que é o bom pastor, Ele vai nos conduzir como ovelhas, como esse rebanho, como esse pasto. Isso traz alento, isso traz conforto ao meu coração e ao seu coração. Isso traz alegria a nós, alegria genuína, porque a gente reconhece a grandeza do nosso Senhor Jesus. Só que depois aqui, do hoje, se ouvides a sua voz até o final, por isso jurei na minha ira, não entrarão do meu descanso. Aqui a gente tem uma situação e que pode gerar a mim e a você uma surpresa ainda maior. Ainda maior. Porque a partir desse momento, há um chamamento genuíno, profundo, ao povo de Deus, como o salmista diz aqui, há uma verdadeira obediência diante desse Senhor. É cantar com júbilo, é celebrar, é conhecer esse Deus Criador, soberano, é a gente ter humildade diante dEle, só que é a gente, de fato, obedecer. Quem lembra aqui da história do povo de Israel? Terra prometida, e a gente tem até aqui a expressão Meribá e Massá. Meribá e Massá. Nesse contexto aqui, Moisés ele está diante daquele povo, e aquele povo em uma das passagens, como a gente pode ver no livro de Êxodo, no livro de Números, aquele povo ele está ali cansado,
precisando de um tempo de paz. Só que o Senhor, Moisés, Deus levanta líderes, Moisés direciona aquele povo. Não, vocês vão continuar lutando, vocês vão continuar nessa peregrinação, porque a terra de Canaã é a terra prometida que um dia estarão ao alcance do povo de Deus, estarão ao nosso alcance. Só que nós precisaremos perseverar. Só que esse povo se rebela diante de Deus, e uma das situações, eles reclamam que não tem água. Como assim, Senhor? Não tem uma água aqui para a gente tomar? A gente vai morrer de sede? O Senhor vai desamparar a gente? E esse povo começa a não enxergar a bondade de Deus, esse povo começa a não enxergar a fidelidade desse Deus, e aí Moisés bate ali, naquela pedra, Deus manda água, só que Deus manda também o castigo, Deus manda também a punição, e aquele povo ainda vai passar muito mais tempo naquele deserto, muito mais tempo naquele deserto. E anos depois, 40 anos depois, é que esse povo vai alcançar a terra prometida. Por quê? Por que essa consequência? Por que acontece dessa forma? Porque o povo não reconhece o Deus que eles estavam diante. Eles não têm gratidão pelo sustento. Ah, mas é o povo de Israel, Pedro, mas muitas vezes somos eu e você, infiéis, ingratos, e não reconhecendo que o Senhor tem nos sustentado diariamente. Eu posso não ter a melhor casa do planeta, mas eu tenho um lar. Eu tenho uma família. Eu tenho uma igreja que me serve. Uma igreja que eu tenho oportunidade de servir ao meu Senhor com alegria, com disposição, e não com aquele sentimento de peso. Deus, culto amanhã, domingo, feriado, podia estar em qualquer outro lugar. Pô, mas eu estou aqui, né? Até porque eu estou sem dinheiro, não tive como viajar esse feriado agora, tive como tirar férias, vou ter que passar janeiro inteiro na Betel. Oh Deus, tem que ir para o GD essa semana, EBD? Acordar, tá na igreja 9 horas? Não, meu sábado eu cheguei e fiz muita coisa, fui para o clube, passei no shopping, fui para casa da minha mãe, fiz churrasco. Não, eu vou ficar churrasco, carioca aí, ó. Eu quero ficar em casa descansando. Não. Não, o Senhor não nos chama a isso. Não é que você não possa descansar, você não possa estar cansado, mas se em muitos momentos, na maioria do tempo, você hoje, eu e você, nós não temos reconhecido e nos alegrado, temos gratidão e falamos, Senhor, obrigado. Gratidão talvez não é você entender tudo, mas é você ter esse coração disposto a falar, Senhor, Senhor Deus da minha vida, o Senhor vai direcionar conforme a sua vontade, independente de qualquer coisa. O Senhor nos chama a isso nessa manhã, a essa obediência profunda, e que a gente não venha agir como esse povo de Israel, em Meribá, em Massá, como esse povo que estava no deserto, queria com que tudo acontecesse de forma imediata e eles fossem livres e libertos daquela situação, mas que a gente venha perseverar e falar, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pelo pão, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu marido, obrigado pelo meu filho, obrigado pela minha mãe, obrigado pelo meu pai. Obrigado pelo lar, pelo emprego, Senhor, pela igreja, Senhor, pela liderança. Obrigado pelo meu GD, que são pessoas que me impulsionam na fé. Obrigado pela liderança dessa igreja que conduz em maturidade diante da Tua palavra. Senhor, Pai, defraudar o verdadeiro e genuíno evangelho, que a gente venha se alegrar com pouco, e que isso para nós deve ser o muito, porque o Senhor, Ele testifica o seu nosso coração, e Ele tem grandes planos para a nossa vida. Senhor, obrigado. A verdadeira obediência, a verdadeira e genuína obediência. E somente mediante a Jesus aqui a gente vai ter essa capacidade de enxergar e vislumbrar essa vida completa com Ele. Esse povo, muitas vezes, esses hebreus, né, o escritor aos hebreus, como a gente falou aqui, ele lembra, né, sobre a dificuldade que esse povo teve, e esse povo só foi entender depois, ao longo do tempo, demorou ainda para esse povo compreender o porquê que eles estavam passando por tudo aquilo, mas em Jesus, onde com a figura do Messias, em Hebreus fala, remete a gente sobre isso também, é que eles vão ter a clareza genuína ali, onde eles podem deslumbrar essa vida ao lado do Senhor,
Porque nada é em vão, nada é em vão. Tudo pode acontecer, tudo pode ir, tudo pode vir, mas Ele é. Ele é. E que ao longo desse mês, ao longo desse ano de 2025, eu e você sejamos desafiados nessa palavra. Às vezes a gente pode ler esse Salmo 95 aqui e falar que é só alegria, é só festividade. É alegria, é festividade, mas é a gente reconhecer esse Deus, é a gente ser humilde diante da presença dEle, e a gente obedecer. Se eu e você não obedecemos esse Deus, verdadeiramente não conseguiremos reconhecer diante de quem nós estamos. Não conseguiremos adorá-lo em espírito e em verdade. Não conseguiremos ter uma vida de adoração, uma vida de zelo, uma vida de cuidado, uma vida de alegria perene diante da tua presença. Você canta aqui pela manhã porque você reconhece, porque você é humilde diante da presença, porque você obedece ao seu Deus. Porque uma vida em trevas não compactua com uma vida de genuína adoração e profundidade com o Senhor Jesus. Não compactua. Uma vida em perdição não compactua. E eu não sei você, mas muitas vezes é claro, a gente não pode generalizar, mas muitas vezes é perceptível a presença de Jesus na vida daquela pessoa. É perceptível porque aquela pessoa, ela está passando pelo vale, está passando pela dificuldade, mas ela tem contentamento. Ela busca estar na presença de Jesus, ela busca declarar a palavra de Deus, ter esse relacionamento, e aquela presença de Deus vai inundar o coração dela. É perceptível quando alguém está do nosso lado e essa pessoa caminha perto de Jesus. E que eu e você sejamos essas pessoas. Que a igreja Betel seja uma igreja cheia de crentes, cheia de cristão, cheia de família, de jovens, adultos, idosos, crianças, que são cheios da presença de Deus. E a gente vive para a glória desse Senhor. E a gente não negligencia nada. E a gente não coloca nada acima desse Deus. Mas a gente fala, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. E que eu viva glorificando a Tua palavra, o Senhor, o Teu Espírito todos os dias. Que eu reconheça esse Deus que eu estou diante. Porque a verdadeira e genuína adoração, ela só vai acontecer quando a gente reconhece, quando a gente tem a consciência e a ciência diante do Deus em que nós estamos. Diante do Deus em que nós estamos. E que essa palavra venha encher o meu coração, venha encher o seu coração. Hebreus capítulo 4, verso 7. Abra comigo a sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, verso 7. Hebreus 4, 7. Diz assim: de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Vamos ler juntos essa frase aí? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meu irmão e minha irmã, se hoje nós ouvimos a voz desse Deus, se hoje nós estivermos diante dessa palavra viva e genuína que comunica e Deus fala através da sua palavra, que a gente não endureça o nosso coração. Porque a pior coisa que tem é um coração duro, é um coração de pedra, é um coração que as pessoas falam da palavra, pregam o evangelho, mas bate e volta. Essa pessoa não aceita ser corrigida, essa pessoa não aceita ser discipulada, orientada, mas não, eu sou o dono da razão, eu sou o dono da minha vida. Que a gente não tenha esse coração duro, mas que a gente tenha um coração contrito e quebrantado, porque esse coração o Senhor Jesus jamais vai desprezar. Jamais vai desprezar. E que a gente pegue essa palavra nessa manhã, que a gente pegue essa palavra para o nosso feriado, que a gente pegue essa palavra para o nosso ano de 2025, em qualquer lugar que você servir na igreja, fora da igreja, nos ambientes que você pode impactar, fazer a diferença. Que você venha ali, declarar esse evangelho que transforma a sua caminhada de fé.
e que você não tenha um coração duro, que você não tenha esse coração enrijecido, esse coração que não permite ser moldado pela palavra e pela presença de Deus. Mas que a alegria inunde nosso coração, a alegria uns com os outros, esse senso de pertencimento. Jesus, obrigado porque eu sou seu filho, ó Pai. Que eu fui salvo, lavado na cruz, remido pelo sangue do Cordeiro, nessa cruz onde, ó Pai, eu poderei viver eternamente ao seu lado. Coloque sobre nós, Jesus, o vislumbre da eternidade. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E que nós venhamos a declarar a bondade do nosso Deus, a fidelidade do nosso Senhor, porque Ele é fiel em todo tempo, como cantamos aqui. E nesse momento, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e a você falar: Senhor, Senhor Jesus, eu preciso ter essa palavra dentro do meu coração, porque é a sua palavra. Não é o seminarista que fala, não é o pastor, não é o líder, ó Pai, não é o louvor que canta, não é um amigo meu que me diz isso, ó Pai. Não é um vizinho, não é o meu cônjuge, não é o meu filho, não é minha mãe e meu pai, mas é o Senhor, é a sua palavra. Um coração que reconhece verdadeiramente esse Deus que Ele está diante. E Ele canta, Ele adora com júbilo, com alegria, com obediência, com humildade genuína, glorificando ao nosso Deus em todo tempo, em todo tempo. Faça sua oração, feche seus olhos, rasgue o seu coração diante do seu Deus, em nome de Jesus.